Olá, eu sou Anne Levi, médica dermatologista, e hoje eu vim aqui falar sobre um tema muito comum que é a acne da mulher adulta. Se você é mulher, tem mais de 25 ou 30 anos e agora começou a sofrer com o problema da acne e das espinhas, fica nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente tudo sobre esse tema. Primeira coisa, a gente precisa saber quais são as subdivisões do tema acne adulta. O que significa acne adulta? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente é considerado adulto após os 25 anos, por isso essa idade limite é assim definida. A mulher pode ser acometida por 3 tipos basicamente de acne. O primeiro deles é aquela acne persistente desde a adolescência. Então a mulher tinha acne já na adolescência, depois da primeira menstruação, com o surgimento da oleosidade, e essa acne veio acompanhar a mulher até a sua idade adulta, mesmo após os 25 anos. Existe um outro tipo de acne, que é aquela acne da mulher que tinha acne na adolescência, deu uma pausa durante a vida e voltou a aparecer depois dos 25 a 30 anos. E também tem aquela acne que surge na idade adulta, naquela mulher que nunca teve acne na adolescência e depois dos 25 a 30 anos começa a sofrer com o problema das espinhas. E quais são as causas desse problema? Eu vou enumerar as causas mais comuns e são muitas. A primeira delas hoje é muito mais sabido do que há tempos atrás, que a acne, principalmente na mulher adulta, diferente da acne do adolescente, ela não ocorre tanto por oleosidade. Muitas vezes é o contrário que acontece. A mulher tem uma pele mais sensível e ressecada e começa a sofrer com o problema da acne por conta da deficiência na barreira de proteção da pele. O que é isso? A barreira de oleosidade e a barreira de hidratação, que contém milhares de substâncias que vão fazer a defesa contra micro-organismos, a defesa contra a poluição e contra todos os agentes externos. É essa primeira camada da pele a qual a gente precisa hidratar. Então, um déficit nessa barreira de proteção da pele por excesso de ressecamento, por genética, por uso inadequado de produtos, essa barreira está rompida e a partir daí essa acne vai ocorrer somada a outros fatores que eu vou falar para vocês agora. Um outro fator muito comum na atualidade é o estresse da vida diária. Por quê? Porque o estresse aumenta algumas substâncias que vão produzir uma oleosidade excessiva na pele. As glândulas sebáceas vão ser estimuladas e elas vão passar a produzir mais óleo, e um óleo que não é assim tão saudável, ele não tem as melhores substâncias, ele é um óleo defeituoso, tá? Então essa é uma das causas de acne da mulher adulta ocasionada pelo estresse. A outra é que o estresse, ele produz o aumento de algumas substâncias no nosso organismo, como é o caso de um hormônio, que é o cortisol, e o cortisol vai estimular a produção de hormônios que são os hormônios androgênicos, que são aqueles que também vão estimular as glândulas sebáceas a produzir mais sebo. Assim, então, o estresse também irá ocasionar a acne. Uma outra causa é a alteração hormonal. Essas alterações hormonais na mulher podem ser verdadeiras ou alterações hormonais somente cutâneas. Como é a alteração hormonal verdadeira? Ela está ligada principalmente a uma síndrome que chama-se Síndrome dos Ovários Policísticos, onde essa mulher apresenta várias características com excesso de hormônios androgênicos, como é o caso da testosterona, do DEA, da androstenediona. E esses hormônios vão fazer também um excesso de estímulo na glândula sebácea para que ela produza mais sebo e assim também vai ocasionar a acne. A síndrome dos ovários policísticos possui um diagnóstico que é baseado em basicamente 3 pilares. São 3 características, das quais 2 precisam estar presentes para realmente caracterizar-se que essa mulher possui a síndrome de ovários policísticos. A primeira delas são os atrasos menstruais com mais de 35, 40, 45 dias. Então, aquela mulher que menstrua e fica 2 meses sem menstruar e assim por diante durante um grande período da sua vida. Então, esses atrasos significam ciclos anovulatórios. Essa é a primeira característica.
A segunda é a presença na imagem, na ultrassonografia, de pequenos cistos ou policistos que precisam ter tamanhos pré-determinados. Então, essa é apenas uma das características. Não é obrigatório que a imagem esteja presente para fazer o diagnóstico. Por quê? Além dessa característica, a mulher pode ter outras duas, que são os ciclos irregulares, e a terceira delas, que é o hiperandrogenismo. O hiperandrogenismo, ele é caracterizado por excesso de pelos, principalmente nessa região aqui do rosto, acne, muita seborreia, oleosidade, pelos no corpo. Então, dessas três características, se a mulher fechar duas, ela já é considerada tendo a SOP. Agora, esse hiperandrogenismo precisa ser laboratorial? Precisam estar presentes nos exames de sangue as alterações hormonais? Não. Muitas das vezes, somente as características fenotípicas, que são o excesso de pelo, o acne, né, o hirsutismo, eles já podem caracterizar, sim, o início aí da síndrome. Tá? Existem outras características, como por exemplo o excesso de peso, né? Ganha peso com facilidade, a pigmentação das dobras, como é o caso do pescoço, das axilas e da virilha, a dificuldade em engravidar, a perda de cabelo ou o afinamento progressivo dos cabelos aqui em cima, que é uma área hormonal, então esse cabelo da mulher fica muito oleoso e fica muito fininho, principalmente quando lava. Então todas essas características precisam abrir os seus olhos para que procure um médico e saiba se você tem ou não uma síndrome de ovários policísticos, que é uma das causas hormonais verdadeiras de acne. Uma outra causa que foi descoberta mais recentemente é a produção excessiva de hormônios pela própria pele. A pele é um órgão endócrino, assim como os ovários e as glândulas suprarrenais, que também produz pelas glândulas sebáceas esses hormônios androgênicos, que antigamente eram chamados de hormônios masculinos, mas que a mulher também os produz. Então, quando a pele produz em excesso esse tipo de hormônio ou ela apresenta um excesso de receptores para esses hormônios, ou seja, os receptores são ali a fechadura para a chave que é o hormônio, esse tipo de ligação fica muito mais exacerbada pelo excesso de receptores e com isso a mulher também vai ter uma acne adulta, mas sem alterações ao exame de sangue, como eu falei anteriormente na síndrome de ovários policísticos. Ela é apenas um diagnóstico clínico, tá? E é muito comum. Então esse é o tipo mais comum, que é o tipo hormonal não verdadeiro de acne da mulher adulta, tá? Uma outra causa de acne hormonal é o uso de pílulas anticoncepcionais e também a colocação de DIUs hormonais, como é o caso do Mirena e do Kyleena. O que acontece? Muitas mulheres fazem uso de anticoncepcional de longa duração, desde a adolescência, e com isso não vão conhecer os seus próprios hormônios porque eles estão inibidos por conta do uso de hormônios exógenos, de hormônios que vêm de fora. E quando essa mulher acredita que está curada da sua acne porque faz o uso da pílula, mas os seus hormônios estão em níveis baixos, quando ela para essa pílula anticoncepcional, os hormônios voltam a ser produzidos, primeiramente os hormônios androgênicos, que é o que vai ocasionar acne pós-pílula, e muito tempo leva para que os estrogênios e os estrógenos comecem a ser produzidos novamente, porque eles ficam por mais tempo inibidos. Então, quando essa mulher para a pílula, um tempo depois, 1 mês, 2 meses, até 6 meses, essa acne pode retornar com força. Justamente a acne e a oleosidade por conta da produção dos seus próprios hormônios, que a mulher até a presente data não conhecia, porque estava sob a ação dos hormônios da pílula, e aí aqueles receptores ávidos ali começam a fazer a produção dos próprios hormônios androgênicos e vão ocasionar um aumento da produção pelas glândulas sebáceas. Com isso, a mulher que nunca teve pode passar a ter acne na vida adulta. Essa é a acne pós-pílula anticoncepcional. O ideal é que antes de parar o uso da pílula, ela já faça aí toda uma investigação para ver se está faltando alguma coisa na sua rotina de skincare, na sua alimentação e outros gatilhos que precisem ser retirados para que ela não venha a sofrer com essa acne de rebote tão intensa.
Uma outra causa é a colocação do DIU. Então, o DIU Mirena e o DIU Kaleena, muitas vezes, quando a mulher faz uso de anticoncepcional e ela para colocar o DIU, isso já é uma causa de acne, porque ela parou uma pílula de longa data, como eu expliquei agora anteriormente, e também porque esses DIUs são à base de progestágenos, que são progesteronas sintéticas. E as progesteronas, elas agem como no receptor também androgênico. Então, com isso, elas enganam o nosso organismo e elas vão fazer a produção desses andrógenos, também ocasionando uma acne nas mulheres que têm predisposição. Existem outras causas, como as causas alimentares, onde a mulher vai apresentar uma inflamação decorrente, por exemplo, da proteína do leite, que é a caseína, ou do glúten, que é a proteína presente em diversos alimentos, como a farinha branca. E existem intolerâncias alimentares, como é o caso aí da lactose, que é o açúcar do leite. Então, alguns tipos de alimentos vão propiciar o aparecimento de acne justamente porque eles podem elevar os níveis de hormônios androgênicos no nosso sangue. O que é isso, né? Então, explicando, por exemplo, o leite, ele contém tanto hormônios do animal, que no caso é a vaca, que não são adequados para o nosso peso, né? Não para o nosso biotipo, como seres humanos. Então, esse hormônio ele vai estar em excesso pra gente. E uma outra causa também é a caseína, que é a proteína do leite, que é altamente inflamatória e que também, através do pico de glicemia de um leite, por exemplo, um leite desnatado, que no caso seria o pior, esse leite ele pode ocasionar picos de IGF-1, que é um hormônio, que é a somatomedina C, que também vai estimular os nossos hormônios androgênicos. Então, o leite, por exemplo, é um alimento que é contraindicado para quem sofre de acne da mulher adulta, antes que a gente veja se essa mulher não tem esse tipo de gatilho de acne através do leite na sua alimentação. Ele pode ser substituído pelos leites vegetais. Existem outros alimentos, como a soja, o amendoim, o glúten e outros alimentos que, através de intolerâncias individuais, podem estar sendo gatilhos para essa mulher no seu uso, tá? Assim como o uso de suplementos à base do soro de leite, como é o caso do whey protein, concentrado e um pouquinho menos o isolado, mas como ele contém a caseína e o soro do leite, ele também vai estimular o IGF-1 e também pode ocasionar a acne nessas mulheres mais sensíveis a essa proteína. Uma outra causa que muito se fala hoje é a respeito do intestino, a disbiose intestinal. O que é a disbiose intestinal? É um desequilíbrio entre as bactérias benéficas e aquelas que não são tão benéficas assim, que são maléficas, mas têm ali o seu papel no intestino e para o nosso organismo. Essa disbiose intestinal pode estar ligada a uma disbiose cutânea, então a disbiose pode ocasionar acne, e também porque o mau funcionamento do intestino, um intestino hiperpermeável pode ocasionar a saída de muitas substâncias ali para sua circulação, como bactérias, fungos, e isso também pode ocasionar um surgimento de bactérias estranhas na nossa circulação e que também podem encontrar locais como a pele, tá? E a disbiose intestinal precisa ser tratada, a constipação intestinal também é uma causa de acne, porque a constipação intestinal ocasiona também uma reabsorção de antinutrientes, de toxinas, assim como eu acabei de falar na disbiose. Então, todas essas alterações vão ser agravantes e vão ser gatilhos também para a acne da mulher adulta. Outra causa são erros no skincare. Então, mulheres que utilizam produtos inadequados, cremes cheios de óleo, que não têm uma rotina correta, que usam muito creme de cabelo. São diversas coisas que podem vir a piorar essa acne e ocasionar principalmente comedões e oleosidade nessa região aqui e na testa. Então, também precisamos tomar cuidado aí com a rotina de skincare para que ela não venha a agravar e às vezes até criar uma acne na mulher que não tem predisposição. Então, acho que já falamos bastante sobre as causas, diversas causas da acne da mulher adulta, e se você ainda tem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.